Olá, sejam todos e todas bem-vindas. Retomamos o nosso trabalho aqui no site da Supervisão Colaborativa, trazendo alguns temas que podem ser disparadores para as nossas reflexões e estudo nas unidades educacionais. Bem, são tempos muito difíceis, né? Redundante falar isso, e como eu sempre digo, né, tenho esperança gigantesca que são difíceis, mas não intransponíveis, que nós vamos, né, atravessar esse tempo e que os tempos vão melhorar. Mas eu sei que a cabeça de todo mundo está cheia de preocupações, de tristezas, de dores, né, que são muito grandes, né, até para a gente abordar em qualquer espaço de interação. Mas, né, a pedido das equipes, nós vamos continuar organizando conteúdo, nós vamos continuar trocando ideias, né, e torcendo para que esses momentos formativos, esses momentos de troca, sejam interessantes, né, sejam potentes para alimentar a nossa prática, sejam potentes para nos dar, né, esperança e força para esperançar de tempos melhores. Um tema que corriqueiramente sempre aparece nas nossas discussões, né, nas unidades educacionais, nas unidades que eu acompanho de educação infantil, é o diário de bordo. O diário de bordo ele é um tema, né, muito próximo à educação infantil há algum tempo, quando se fala de registro, né, esse registro diário, esse registro reflexivo, enfim, e está conectado com as experiências internacionais, está conectado com a produção científica brasileira, mas, né, na nossa rede ele ganha uma força muito maior, né, a partir da instrução normativa de registro, né, e claro, do currículo da cidade. Então, a partir daí, nós começamos a ampliar essa conversa, né? E toda boa conversa, principalmente uma conversa relacionada à implementação curricular, ela não acaba em um dia, né? Ela se estende ao longo do nosso tempo pela nossa prática. Então, por isso que hoje nós retomamos esse tema, né, o diário de bordo. Eu não sou especialista no assunto, eu não sou especialista em registro na educação infantil, mas como professor, né, como pedagogo, eu penso algumas coisas, eu busquei algumas coisas em relação a isso, tenho algumas coisas na minha prática lá da supervisão escolar, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Então, a nossa intenção nessa formação, né, esperamos que a formação aí dure o tempo combinado, né, que consigamos conversar essa horinha para trocar ideias sobre o diário de bordo, como esse instrumento de registro, né, do nosso planejamento contínuo. Então, são termos também interessantes para a gente retomar, né? Essa ideia de planejamento inicial, né? Essa definição de onde queremos chegar, né? Essa definição bastante colaborativa, bastante sincera que fazemos com as cartas de intenções, e esse registro contínuo, né, que é essa constante retomada de como podemos chegar àqueles lugares que indicamos que queremos chegar, e esse olhar avaliativo para ver se chegamos, se não chegamos, se estamos chegando, né, e como podemos reconstituir os caminhos. Então, a nossa ideia hoje é trocar algumas ideias sobre o diário sem esse compromisso, né, de fundamentação teórica mais pesada, né, enfim, de muitas referências, mas de trocar algumas ideias iniciais para ser ponto de partida para os nossos estudos, tá certo? Então é um convite para ampliar o olhar sobre os registros na educação infantil, pensando nas potencialidades do diário de bordo ou de outros instrumentos que façam o mesmo caminho, né, ou que cumpram a mesma função do diário de bordo nas nossas vidas. Essa formação ela já aconteceu, né, com algumas unidades, né, e hoje eu compartilho, enfim, gravada. Claro que quando a gente tem interação, né, síncrona, as discussões são muito mais ricas, mas enfim, espero que sirva de ponto de partida para os nossos estudos. Então, para começar a falar um pouco sobre o diário de bordo, não tem como não falar de diálogo, de expressão e de comunicação, né? Então, esse ato de comunicar-se, enfim, de expressar-se, né? Expressar não só
para expressar, mas de modo, né, que esse exercício dialógico entre a gente e o mundo, nós e as pessoas ali que trabalhamos conosco, enfim, essa questão é uma questão fundamental quando se fala de registro, quando se fala de diário de bordo, né? Então, por isso eu gosto sempre de retomar, né? E começo sempre os meus papos de diário de bordo com uma citação bastante interessante do Paulo Freire, que eu acho que tem tudo a ver com esse contexto, né? Expressar-se expressando o mundo implica o comunicar-se. A partir da intersubjetividade originária, poderíamos dizer que a palavra, mais que instrumento, é a origem da comunicação. A palavra é essencialmente diálogo. A palavra abre a consciência para o mundo comum das consciências, em diálogo, portanto. Nessa linha de entendimento, a expressão do mundo consubstancia-se em elaboração do mundo, e a comunicação em colaboração. E o homem só expressa convenientemente quando colabora com todos na construção do mundo comum. Só se humaniza no processo dialógico de humanização do mundo. Enfim, eu sou suspeito para falar, né? Minha atuação na pesquisa, minha atuação na formação sempre caminha para pensar um pouco no diálogo e na comunicação, mas eu defendo muito, né? Enfim, defendo sempre nas ações formativas com as unidades, que quando nós estamos falando de documentação pedagógica, né, e aí do diário de bordo, do registro, desse contato com os gestores, desse contato com os outros professores, com as famílias, para oferecer o melhor, né, para os nossos bebês e crianças, nós estamos fazendo esse exercício de comunicação, né, de interagir e de negociar significados de modo a construir coisas novas. Eu acho que a nossa conversa caminha por aí. Bem, a primeira coisa interessante a destacar é que nós sempre planejamos, né? Nós, professores da educação infantil, sempre planejamos. Isso é verdade, né? Nós planejamos de formas diferentes, em tempos diferentes, com instrumentos diferentes. Não é? E a pesquisa científica foi ampliando, junto com as nossas práticas, as nossas boas práticas, foram, né, esse caminhar entre pesquisa e prática educacional foi ampliando essas formas de planejar, foi ampliando a multiplicidade de instrumentos que nós utilizamos, mas planejar, nós sempre planejamos. Uma forma que nós planejávamos, que é muito próxima da nossa memória e talvez até dos nossos dias, era, por exemplo, o semanário. O semanário era uma proposta muito interessante, é uma proposta muito interessante em alguns contextos ainda, não é? Porque é quando paramos para, né, pensar que todo o planejamento, que todas as boas experiências, né, que organizávamos ali para acontecer ao longo de uma semana precisavam de um registro formal. E esse registro nos ajudava a refletir sobre essa organização, né, o que precisa ampliar, o que não pode faltar, né, o que eu tenho que priorizar, o que está, né, ali a mais, e aí de repente eu posso olhar para isso e pensar, bem, não deu aqui, mas, né, vou postergar para um outro momento, vou pensar nessa experiência no outro momento. Enfim, fazer esse exercício de planejamento um pouco mais reflexivo, né, ele fazia muito parte do semanário. Tá? Então, existe, né, uma multiplicidade louca de semanários possíveis, assim como tem uma multiplicidade muito grande de formas de se planejar. Mas, e aí eu posso dizer para vocês que lá quando eu comecei a minha carreira com os anos iniciais do ensino fundamental, não é? Era uma potência sem fim o professor dos anos iniciais que fazia o semanário, né, para conseguir dialogar com o professor dos anos finais, que tinha uma proposta de planejamento muito mais dinâmica, né, por conta dos tempos, né, das aulas ali, dos componentes curriculares. Né? Então, sempre quando falávamos para os professores dos anos finais sobre como os professores dos anos iniciais planejavam e como esse instrumento de registro era potente para os coordenadores pedagógicos ou PCPs, né, no caso das redes da rede estadual, né, que foi onde eu iniciei minha carreira, mas os coordenadores pedagógicos
enfim, os gestores de modo geral, o quanto era potente para que os gestores pudessem dar devolutiva e acompanhar o trabalho, né? E tinha muito, né, essa ideia de pensar nos tempos dos anos iniciais, muito parecido com os tempos da educação infantil, por conta que era um professor maior parte do tempo. Né? Depois, com o tempo, os professores, né, as propostas especializadas, né, enfim, ou especialista de educação física, de arte, eles foram, né, agregando essa matriz curricular, enfim, brilhantemente, que foi um grande ganho para todos nós e para as nossas crianças, mas o professor, né, regente, ficava muito mais tempo com a turma. Então, planejar com o semanário era algo muito potente. Né? O coordenador podia olhar para essa tabela, né, e falar, entender, né, todo esse pensamento que o professor tinha para a semana. Então, ele olhava essa tabela, ele tinha uma síntese de onde o professor queria chegar, como ele entendia que podia chegar nesses lugares que ele indicou, e também tinha uma indicação de como ele olhar para esse percurso para saber se estava chegando ou não. Né? E aí eu coloquei um formato de semanário, que é um dos últimos formatos aí que utilizamos nas nossas conversas. Então, era um lugar onde eu colocava os objetivos, né? Indicava quais eram as maiores intencionalidades naquele trabalho e o plano, né? Indicava o que ia acontecer, o que tinha de atividade permanente, o que tinha de sequencial, o que tinha diversificada e tinha uma pequena descrição dessas coisas, né? Que recursos que precisavam ser organizados para que aquelas experiências acontecessem. Então, se tinha que levantar material, se tinha que possibilitar um espaço diferente, né? Era nesse momento do planejamento aí do semanário que se pensava nisso. A avaliação para indicar um pouco, né, como que olhar para essas experiências, para entender aí como acontecia o desenvolvimento e aprendizagem dos bebês e das crianças. Tinha né, um espaço para a devolutiva do coordenador ou da coordenadora pedagógica para garantir esse espaço de troca e sempre tinha um espacinho onde o professor fazia algumas anotações. Né? É um instrumento legal? É um instrumento legal. Só que com o tempo, né, com tudo que nós fomos aprendendo em relação à educação infantil, né, toda a pesquisa científica na área, a potência dos nossos materiais, das experiências da nossa própria rede, indicaram que não dava conta em uma tabela, né, em uma versão tabular e descritiva, não dava conta de fazer um bom registro do nosso trabalho. Né, precisava de mais. Essas linhas que restringiam a quantidade de escrever, né, era um pouco. E aí a gente precisava quebrar essas linhas e aumentar um pouco mais. Né? E esse não é um exercício tranquilo, não é um exercício fácil. Né? Já tinha sido, né, um exercício bastante interessante, bastante desafiador a gente chegar, né, nessa proposta desse planejamento contínuo, né, que tinha um pouco de cara de inicial, porque ele geralmente acontecia antes, né, da semana, enfim, mas desse planejamento ele ser mais fluido, mais ampliado, enfim. As unidades por si só, né, enfim, as experiências nos diferentes contextos, já faziam essa ampliação, né? Já faziam essa ampliação a partir do caderno de observação, por exemplo, né? Onde o professor podia registrar um pouco mais as coisas que vinham acontecendo, as falas das crianças, né? Enfim, o interesse que eles tiveram por aquela experiência, a proposta que eles fizeram de outras experiências, enfim. Então, esse caderno de observação já ampliava um pouco o planejamento, mas nós tínhamos referencial, né, científico suficiente para dizer que precisávamos ampliar. Né? Precisávamos ampliar, o semanário não dava conta. Na instrução normativa de registro, isso vem claro, no nosso currículo, isso também está disposto em diferentes momentos, com diferentes abordagens. Não é? E aí, para, né, indicar, né, uma das questões que eu acho mais interessantes para essa ampliação, eu coloco aí mais uma citaçãozinha, né? Me desculpem que
Norma BNT fugiu dos meus slides, né? Eu coloquei só o nome da autora, mas no final tem as referências direitinho. E eu acho, né, enfim, todo o texto, mas eu acho que esse parágrafo pode nos remeter bem às ideias de lá. Quando a Kerlin fala que a documentação sistemática permite que cada professor se torne um produtor de pesquisas. Isso é, alguém que gera novas ideias sobre o currículo e sobre a aprendizagem, em vez de ser meramente um consumidor da certeza e da tradição. E eu sempre coloco esse trecho nas nossas conversas sobre cartas de intenções, né, porque eu acho importante deixar isso claro, né, que, enfim, evidente, né, destacado que o professor, né, o professor e a professora da educação infantil, ele é um especialista em educação, ele é um pesquisador, né, e esse exercício que ele faz junto com os bebês e com as crianças de pesquisar, investigar o mundo, né, é o que ele faz na prática dele. Né? Ele investiga, ele conhece, ele pesquisa, ele amplia, né, as experiências que são oferecidas para os bebês e crianças, para que eles aprendam, para que eles se desenvolvam e que não dá para um pesquisador autônomo, não é, protagonista de currículo, um pesquisador especialista em educação que está em formação o tempo todo, sempre crescendo e sempre aprendendo, que ele se restringe, né, que ele fique restrito a uma grade. Então, quanto mais ele puder ampliar, né, essas possibilidades de interação, de registro, melhor será para a formação dele. Então, era isso que faltava no semanário, né? Faltava essa ampliação, não que o semanário seja ruim, né? Mas há uma ampliação. Não existe um instrumento que não, eu pelo menos desconheço um instrumento que eu posso dizer, esse instrumento é ruim, né? Então, sei lá, quando eu vejo escolas do Sul, por exemplo, que fazem um planejamento da educação infantil com croquis da sala, né? Onde vai pensar, enfim, os espaços, as materialidades e as possibilidades de interação nesse espaço ao longo de um determinado período, e faço isso a partir do croquis, é muito potente. Né? E quando se fala de um registro, né, reflexivo, mais livre, sem amarras, que tem essa possibilidade não só de historicizar para registrar, mas também, né, de ajudar na reflexão, como é o caso da experiência italiana e o diário de bordo, como assim, enfim, quanto mais potente for, melhor. Né? Então as possibilidades são muitas. Quem vai definir o que é mais interessante, né, são as próprias unidades, junto com a rede, né, ou com as redes que compõem, com a documentação curricular dessas redes, para poder pensar em como ampliar as suas estratégias. E a nossa rede, né, tem um currículo em plena implementação, né, e tem ideias muito interessantes e práticas muito interessantes que a gente pode sempre agregar nos nossos estudos. Né? Nós temos um bom repertório de práticas para agregar aos nossos estudos e isso é muito bom. Mas bem, então, coisas que faltavam no semanário ou que faltam em alguns instrumentos que no diário de bordo podem estar. Né? Eu digo podem estar porque dependendo de como, né, como se entende esse instrumento, ele acaba sendo um instrumento com muitas limitações também. Né? Mas o que pode estar lá, dependendo da forma como eu organizo. Então, uma coisa imprescindível para estar nesse registro de planejamento contínuo é a voz das crianças. A voz das crianças ela precisa aparecer, né? Seja pelo registro da observação da escuta do professor, então, né, nessa interação que o professor faz, nessa negociação de significados, nessa escuta atenta, né, que faz aos pequenos, então, quando eu registro essas coisas, né, quando eu coloco essas coisas registradas no diário de bordo, eu estou garantindo que um pouco da voz das crianças esteja nesse meu planejamento contínuo. Né? Então, as narrativas infantis, as coisas que acontecem, né, as culturas infantis ali acontecendo, não é? Cultura acontecer foi né, um jeito estranho de falar, mas acontecendo na prática, ali, né, no dia a dia, como que essas narrativas mostram esse desenvolvimento, essa interação, essa negociação de significado, quais os interesses das crianças, quais as experiências que eles gostaram mais, que eles menos gostaram, o que buscaram, que coisas que surgiram e que despertaram interesse, que despertaram a interação deles. Né? Então, a voz das crianças é algo imprescindível para um registro de planejamento de um professor de educação infantil.
e precisa estar lá. Né? E talvez no semanário tenha pouco espaço para a voz das crianças. Né? A voz das crianças fica muito no depois, né? E talvez nem tanto no decorrer ali. A voz autônoma dos professores também. Porque, como eu falei, o professor, né, sendo protagonista de currículo, né, que está ali para dar este protagonismo para as crianças e para os bebês em relação ao seu próprio desenvolvimento, ele, né, precisa estudar, ele precisa buscar coisas, então ele vai ter estratégias de pesquisa, ele vai levantar material, né, ele vai pensar em coisas interessantes para agregar ali nas propostas de trabalho dele. Ele vai encontrar desafios, né, porque não há unidade educacional sem desafios. Né? Pode ser a unidade educacional mais bem estruturada, com maior número de recursos e, enfim, excelência da excelência em todos os sentidos materiais e de formação, enfim, escolas premium, como falam por aí. E ainda assim desafios vão acontecer, porque a gente está falando de interação humana, né, desenvolvimento humano. Então desafios vão acontecer e o professor poder registrar esses desafios e refletir sobre eles, né, de modo intencional mesmo, né, de modo direcionado, com, com um certo rigor de pesquisa, né, do ponto de vista de pensar, olha, tenho esse desafio, quais são os caminhos, né, do que eu disponho, enfim, para superar esses desafios e as tomadas de decisão que faz, né? Então, bem, eu não falei que a carta de intenções estava lá mais ligada aonde eu quero chegar e o planejamento contínuo, como eu posso chegar e se eu estou chegando, né? Então, esses registros proporcionam que o professor possa tomar decisões, né? Possa escolher caminhos, possa mudar rotas, né, do que ele está sendo proposto para que essa experiência seja mais potente para as crianças, né? Então, a voz autônoma do professor, ela é importante, aparecia nos semanários, aparece em outros instrumentos, né? Mas talvez não com tanto espaço, não com tanto destaque quanto o diário de bordo. E firmar essa parceria com gestores, né? Os gestores são apoio muito importante, né? E apoio não no sentido de suporte, mas apoio no sentido que caminha junto, né? E que organiza uma série de coisas ali para que a escola funcione, para que as experiências educacionais sejam boas, né? Enfim, exitosas para todos. Então, a possibilidade do gestor, e aí eu falo principalmente do coordenador pedagógico, mas na rede parceira, né, eu posso citar com muita tranquilidade que essa parceria entre diretor e coordenador pedagógico é formidável do ponto de vista formativo, na rede direta também conheço, né, excelentes experiências, mas na rede parceira eu digo que isso é mais corriqueiro, né? A gente vê ali a diretora dando devolutiva, mesmo de experiência, de planejamento, enfim, junto com a coordenadora. Essa parceria dos gestores ela é muito importante para o nosso trabalho e nós precisamos deixar com que esses canais, né, sejam sempre abertos, que esses canais tenham um alicerce bastante interessante para não se perder, mesmo com as correrias do dia a dia. Não é? Então, o diário de bordo ele tem essa vantagem também, né, que as devolutivas dos CPs, dos diretores, enfim, dos gestores podem ser mais reflexivas, né? Elas podem ter uma visão bem mais ampla do que aconteceu nessas experiências que foram lá, né, pensadas, planejadas, oferecidas para os bebês e crianças, né? Esse acompanhamento para apoiar, para dar subsídio, para ampliar a reflexão. É bastante interessante quando você escreve sobre a sua prática e alguém pode ler e pode escrever também sobre isso, né? E pensar nas ações formativas, porque se tem a voz autônoma do professor e o professor diz, olha, isso é um desafio, e quando o coordenador, o diretor, né, a coordenadora ou a diretora vem, né, leem esse desafio e essa reflexão sobre esse desafio, elas têm um ponto de partida para desenvolver ações formativas que sejam de fato potentes para aqueles professores, né, que sejam de fato transformadoras. Então, essas coisas precisavam ampliar mais os nossos instrumentos de planejamento contínuo, e há uma defesa da comunidade científica, né, vários autores escrevem sobre isso,
que o diário de bordo tem este potencial. Tem o potencial de agregar todas essas coisas. Pois bem, e aí, depois que falamos o quanto é legal, por que que nós, né, nós defendemos lá a utilização do diário de bordo, por que que a nossa rede tem essas experiências tão interessantes com o diário de bordo, e aí algo que sempre perguntam é, bem, então o que é o diário de bordo, Fernando? Né? Defina o diário de bordo. E, bem, não tenho condições de fazer isso, né? Até porque quem o fez, quem buscou fazer essa definição, entendimento comum sobre esses instrumentos são pesquisadores da área, né? E já fizeram muito bem. O que eu posso fazer é citá-los, né? Enfim, e trazer as contribuições deles para que nós tenhamos um entendimento comum também. Mas, como nós estamos numa conversa informal, né, ninguém vai me cobrar esse rigor científico nessa nossa conversa, porque nós estamos só trocando figurinhas, né, trocando ideias sobre o tema. Eu coloquei um pedacinho, né, tomei a liberdade aí de pegar numa um site livre de internet, enfim, uma parte de divulgação do livro Diário de um Banana. Não sei quem já leu esse livro, mas os meus estudantes dos anos iniciais gostavam muito dessa série. E minha irmã é professora, orientadora de sala de leitura, e ela volta e meia me conta, né, me dá notícias que ainda é um livro muito querido, né, uma série de livros muito queridos ainda pelas crianças. E aí tem essas duas páginas, né, de divulgação, que é uma quinta-feira dele. Né? E aí ele descreve a quinta-feira dele no diário. O papai está tentando de novo o negócio da dieta, o que é uma má notícia para mim. Há uns 3 dias ele não come nenhum chocolate e está muito rabugento. No outro dia, depois que papai me acordou e disse para me arrumar para a escola, acidentalmente caí no sono de novo. Acredite, essa é a última vez que cometo esse erro. E aí ele põe ali a imagem, né, do pai dele ali agoniado, tirando, né, o paninho para acordar ele. Acorda! Né, e puxando o pano, deixando ele com frio. O problema é que o papai sempre me acorda antes de a mamãe terminar o banho. Então eu sei que tem uns 10 minutos de lambuja para sair de vez da cama. Ontem achei um ótimo jeito de dormir um pouco, mas sem deixar o papai bravo. Depois que ele me acordou, levei todas as minhas cobertas junto comigo para o corredor e esperei na porta do banheiro a minha vez de usar o chuveiro. Aí deitei bem em cima da grade do aquecedor, e quando era acionado, a experiência era ainda melhor do que estar na cama. O problema é que o calor só saía por uns 5 minutos de cada vez. Simplesmente ficava deitado em cima de uma cama fria de metal. E ele desenha ele lá tremendo, bem bonitinho. Ele tinha ficado com frio depois que o aquecedor, enfim, desligava. Então, ele descreve nessa quinta-feira dele, né, nesse diário, coisas que aconteceram no dia deles, mas que são imprescindíveis para que ele pense nos próximos dias. Né? Então, essa questão de acordar, né, e, enfim, do pai acordar, dessa rotina cotidiana, é algo de todos os dias. E ele vê um problema, ele vê um desafio nisso. Né? E ele registra essas coisas para que ele possa agir sobre isso depois. Né? Então, assim, ele sabe que o pai vai acordar os 5 minutos antes, ele tem técnica, 10 minutos antes do que precisaria, ele tem técnicas para conseguir, né, organizar essa rotina aí da melhor forma possível. Né? Então, essa proposta de diário, né, que tem aí nessas duas páginas do Diário de Banana, enfim, no livro de modo geral, mas nesse destaque, tem um pouco a ver com isso. Né, de eu escrever o que está acontecendo, não só para descrever, dizer que as coisas aconteceram de determinada forma. Né? Não é só para historicizar, para depois eu pegar e dizer, olha, naquele dia tal coisa aconteceu. Né? Mas por quê? Essas coisas estarem aí, eu posso olhar para elas e eu posso refletir como fazer com essas coisas daí para frente. Né? Então, tendo registrado essas técnicas, né, essas estratégias aí para essa rotina de acordar,
né, é algo que vai ser subsídio e apoio para a continuidade dessa rotina, para fazer mudanças nessa rotina quando forem necessárias, né? Então, olha, tem a possibilidade de ficar lá no aquecedor? Tem, mas tem que pensar que tem a coisa de ficar frio, né? Então, o que que essas informações podem me ajudar a pensar numa outra estratégia? Né? Inclusive ele faz uma reflexão até sobre por que que isso acontece. Acontece porque o pai estava mal-humorado porque não come chocolate, que na cabeça dele é isso, né? Então, essa forma reflexiva de pensar, né? Forma reflexiva de pensar, ótimo, hoje eu estou usando umas expressões maravilhosas. Mas essa forma reflexiva de registrar, né, e de dispor essas informações nesse instrumento é algo bastante interessante, que é o que acontece na experiência italiana, na experiência brasileira, né, enfim, tantos outros registros aí de pesquisa científica que indicam que escrever sobre a própria prática diariamente, continuamente, e que essa escrita da própria prática seja potente para a prática, né, enquanto planejamento contínuo, né, é o que defende, né, o que faz a defesa do diário de bordo como sendo um diário de bordo. Né? E aí, como recorte do que está lá na nossa Instituição Normativa de Registros, né, indica que o diário de bordo ele pode ser considerado como um registro de experiências profissionais e observações, em que o docente ou a docente que escreve inclui interpretações, opiniões, sentimentos, pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita com a intenção de falar sobre o seu fazer cotidiano. Né? Então tudo vai estar lá, as intencionalidades, né, que é onde queremos chegar. Claro que na carta de intenção vão ter as intencionalidades maiores, mas a gente está falando das intencionalidades diárias, não é? Das propostas que são feitas, das experiências que são oferecidas na organização dos espaços, dos tempos, né? Das materialidades que são colocadas aí nesse jogo de interação e esse olhar se estamos chegando lá, se não estamos chegando lá, né? O que precisa mudar e tudo mais. Então, o diário de bordo nada mais é do que este tipo de registro. Né? Este tipo de registro, como fez o menino de diário de um banana, nesse exemplo, né? Do professor poder colocar o que toda essa interação, tudo que aconteceu nessa experiência educacional naquele dia, ele poder colocar a voz das crianças, coisas que eles falaram, coisas que eles quiseram, né, como eles se desenvolveram, coisas potentes que ele escutou, né, no movimento aí de escutativa, enfim, que ele observou, que ele conseguiu levantar junto com as crianças, né? Então, bem, se nós falamos, né, que esse é o alicerce, né, de concepções ali para dizer que o diário de bordo é uma opção muito interessante, muito potente para o nosso trabalho, para o nosso planejamento contínuo. Queria compartilhar também mais um trechinho. Né? Você fala, nossa, Fernando, você compartilha vários trechinhos fora do contexto, né? A gente quer ver tudo, mas são indicações interessantes de leitura, né? Eu coloco um trechinho para dar muita vontade de ler, e depois vocês buscam o texto completo, né? Com todo o seu contexto, enfim, para continuar os estudos. Mas aí tem esse trecho da professora Luciana Osteto, né, que ela discute um pouco nessa coisa de observação, registro, né, sobre os significados que tem esse tipo de interação. E ela conta, né, um pouco da experiência dela nisso, e tem esse trecho que eu acho sensacional. Que ela fala: a proposta de registrar a experiência vivida, descrevendo e analisando a complexa trama do cotidiano educativo, com seus fios, laços e nós, tem sido apontada e assumida como essencial para a qualificação da prática pedagógica. Para além de uma tarefa a ser executada ou técnica a ser aplicada, o registro diário, compreendido como espaço privilegiado da reflexão do professor, converte-se em atitude vital. Quando vivenciado no seu sentido profundo, com significado, dá apoio e oferece base para o professor seguir sua jornada educativa junto com as crianças. Nesses termos, é verdadeiramente o instrumento do seu trabalho, articulando-se ao planejamento e avaliação.
Ao descrevermos nossa experiência, nosso fazer ganha visibilidade. Torna-se documento ao qual podemos retornar para rever o vivido, atribuindo-lhe outros significados e projetando outros fazeres desejados ou necessários. Por meio do registro, travamos um diálogo com nossa prática, entremeando perguntas, percebendo idas e vindas, buscando respostas que vão sendo elaboradas no encadeamento da escrita, na medida em que o vivido vai se tornando explícito, traduzido e, portanto, passível de reflexão. O diário e o relatório de atividades são instrumentos que auxiliam, organizam e orientam a ação do professor. São espaços de sistematização da ação pedagógica, onde o professor organiza seu trabalho através de registros escritos, a partir das reflexões que tece diante das inquietações presentes no seu cotidiano, das perguntas que se faz, das respostas que busca, das hipóteses que estabelece e de suas dúvidas. É isso, né? Não é especificamente falando do diário de bordo, né, enquanto instrumento com a configuração que nós construímos na rede, enfim, mas é falando, né, sobre esse registro, sobre a escrita diária, né, sobre o seu trabalho, enfim, e que eu acho que nos deixa, né, me deixa pelo menos bastante empolgado para escrever sobre a minha própria prática, né, que é algo que eu tenho feito com bastante frequência. E tem sido potente enquanto professor, enquanto formador de professores, enquanto supervisor escolar. Né? E tenho entrado em contato e tido relatos com as professoras, com os professores nas unidades que indicam, né, que também foi muito potente e muito interessante para eles. Né? E aí, olhando lá a nossa orientação normativa, né, nossa instrução normativa, que, a, enfim, que a valida, né, que fala sobre os registros, então, né, quais são os pontos lá, não, que é interessante ter no diário de bordo, né? Então é interessante ter um monte de coisa, tudo isso que a gente falou, mas não tem modelo, né? Porque é uma escrita, né, da própria prática, né, que vai ter o seu toque, as coisas que aconteceram, enfim, as coisas que você precisa em relação àquele momento, àquela experiência. Mas de toda forma tem alguns tópicos, né? Do mesmo jeito que para o relatório, a gente tem alguns tópicos, olha, esses tópicos são interessantes abordar, né? Para a carta de intenções, esses tópicos são interessantes abordar. E aí tem os tópicos interessantes do diário de bordo também. Né? Então ter esse indicativo do que vai ser proposto no dia, né? Então entender um pouco como foram essas experiências planejadas, né, com antecedência, as que foram planejadas com antecedência. Então pensar um pouco nas atividades permanentes é bastante importante, né? Então vai ter uma leitura diária, os momentos de alimentação, como que vão ser essa organização, o uso do parque quando se tem, ou o uso de espaços distintos que são feitos todos os dias, né? Essas propostas permanentes que nós sabemos o quanto são ricas e potentes. Então, é interessante que esteja indicado lá no diário de bordo, até para poder refletir sobre elas e pensar nas ampliações. O interesse dos bebês e das crianças para as propostas, né, que foi o que eu indiquei bastante da voz deles, né, a voz dos bebês e das crianças precisa aparecer nesse instrumento. A organização dos espaços, os tempos, os materiais para aquele dia, né, que configurações são essas que vão potencializar, que vão permitir que essas experiências aconteçam. Falas ou observações específicas de alguns bebês, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, eu sempre falo, não dá para anotar coisas de todas as crianças e todos os bebês todos os dias, ainda que você seja professor do berçário 1 e tenha 7, né? São 7 seres completos em pleno desenvolvimento. Você não vai conseguir, né, anotar coisas de todos os dias, porque você é uma pessoa só. Mas sempre que as coisas forem acontecendo, você vai anotando, você vai indicando, anotando fala, coisas interessantes que aconteceram, né? Que depois, não sei, junto com fotos, por exemplo, podem virar uma mini história, enfim, uma narrativa bastante interessante. Mas seja como for, se eu for anotando ao longo do tempo, diariamente, né? Quando chegar no final de um período, eu vou ter um material de pesquisa riquíssimo para poder falar muitas coisas sobre a aprendizagem e desenvolvimento de cada uma daquelas crianças. Os desdobramentos, né, dessa nossa proposta.
Então, né, nós levamos propostas, nós organizamos, nós planejamos, mas quem vai direcionar, né, para onde essas coisas vão é o protagonismo das crianças, dos bebês. Então, esses desdobramentos precisam aparecer lá. Né? Nós falamos o que nós planejamos, o que nós oferecemos, e aí os desdobramentos, como andou, o que aconteceu, né, tem muito a ver com a vivência com eles ali. Então, isso é interessante estar lá. Né? As possibilidades futuras que o professor pode pensar, né? Então, olha, isso me dá ideia de outras experiências, né? Olha, eu posso propor por ali, eu posso fazer por aqui, olha, eu posso intervir dessa forma, fazer uma boa pergunta ali, né? Enfim. Então, essas intervenções do professor também são interessantes. E a participação da coordenação pedagógica, né? O que ela indicou como potente para se pensar, para se ampliar, enfim, tanto em relação à própria estrutura do registro, quanto em relação aos desafios e as coisas que foram colocadas ali. Como eu disse a vocês, né, e aí já chegando ao final, eu fiz essa conversa sobre diário de bordo com algumas unidades. E a última vez que eu fiz essa conversa, eu fiz na unidade, né, de Guaianazes, unidade direta, um e-mail, que as gestoras são a Iemara e a Verusca, né, a Iemara diretora e a Verusca coordenadora pedagógica, e elas me convidaram para uma conversa lá no horário coletivo, né, uma conversa de 1 horinha para a gente falar um pouco sobre o diário de bordo. E eu tento sempre nas minhas formações, né, nessas propostas aí de conversa, fazer, né, algumas ilustrações, como foi a do Diário de Banana, enfim, alguns memes que eu acabo compartilhando. E dessa vez a ilustração que eu quis usar foi como seria minha página do diário de bordo da supervisão escolar depois daquela formação. Né? Então, depois que eu fizesse a formação, ou parte antes e parte depois da formação, mas como seria a página do meu diário de bordo que falava daquela interação, daquele dia. Né? E é essa página que está aí que eu vou compartilhar com vocês. Na semana passada, as gestoras Iemar e Verusca levantaram junto à sua equipe a necessidade de tratar da temática diários de bordo, por ser uma abordagem bastante recente na educação infantil. Foi divulgada largamente na rede a partir da publicação da Instrução Normativa da Secretaria Municipal de Educação número 2, de 6 de fevereiro de 2019. Para a realização do encontro formativo, com os objetivos de trocar ideias sobre o diário de bordo como instrumento de registro do planejamento contínuo e convidar para ampliação do olhar sobre os nossos registros na educação infantil, selecionei referencial científico sobre o tema e estruturei conversa a partir de uma apresentação de slides. Além disso, criei um link em plataforma Teams e testei a projeção antes do horário do encontro. Por ser uma conversa pontual em um contexto remoto, optei por apresentar apenas as concepções mais gerais, utilizando um recorte literário e um registro hipotético que estaria em meu diário de bordo de formação. Iemara ficou bastante inquieta durante a reunião. Não quis me contar o motivo, mas imagino que seja por causa dos prazos de entrega dos documentos. No próximo encontro, iniciarei com a dinâmica para que ela se expresse sobre suas preocupações. Verusca participou bastante e disse ter gostado da interação, mas que preferia as formações presenciais. Na próxima semana, pretendo retomar a avaliação das professoras para indicar para a equipe novas propostas formativas. Então, essa seria a minha página do Diário de Bordo, da supervisão escolar, do encontro que aconteceu, né, lá na MS da Tiradentes. Né? Seria isso. Eu indicaria um pouco como foi a preparação, né, como que eu organizei, o que eu ofereci, como que aconteceu. Né? Na verdade, teria ficado mais rico se eu tivesse colocado também como foi a interação com as professoras, né? Mas na verdade é um registro hipotético, então fiz antes de acontecer a formação, né? Só para ter para ter, né, essa imagem, né, essa figurinha, né, indicando o que seria esse diário de bordo. Né? Mas eu poderia ter falado como o que as professoras levantaram de pontos interessantes ou de pontos sensíveis em relação ao diário de bordo. Né? Embora eu tenha indicado aí que ia retomar a avaliação, de fato fizemos uma avaliação no Ideia Boards que foi retomada, mas, né, claro, podia ter muito mais coisa.
né? Mas é um exemplo geral, só para indicar que ó, não tem grade, né? Não tem tabela, não tem coisas que eu tenho que responder, né? Mas eu fui registrando as coisas e essas coisas vão me ajudar a planejar as próximas formações, né? Essas coisas que eu levantei me ajudam a olhar os principais desafios, né? A plataforma do Teams é um desafio, eu sempre tenho que testar antes e ainda assim dá errado. Se não me engano, nesse dia deu um problema bem na entrada, mesmo tendo testado. Né? Então, como que eu projeto isso? Né? Esse movimento de olhar para esse registro que eu fiz para projetar as próximas coisas que eu vou fazer. Né? Então, o que, que essas experiências vividas aqui me dizem sobre as próximas experiências que eu quero oferecer, que possam ser potentes para os bebês, para as crianças se desenvolverem, ou no meu caso, para os gestores e docentes, né, continuarem os seus estudos. Então, né, é um pouco isso. Né, para finalizar, estamos chegando perto da nossa hora aí, mas é um pouco de indicar que lá na carta de intenções a gente fala das nossas intencionalidades, a gente fala onde queremos chegar de modo mais geral, e o diário de bordo, enquanto instrumento de planejamento contínuo, retoma essas intencionalidades. Né, faz toda esse registro reflexivo das experiências, né, para que tornam concreta essas propostas que aconteceram, né, com a voz das crianças, com a voz autônoma do professor, e fazem esse exercício de avaliação para saber se está indo pelo caminho certo, né, e acaba sendo o ponto de partida para projetar as novas coisas. Bem, aí estão as indicações, né, elas estão essas estão com a bibliografia bem certinha, né, com a apresentação, diferente das citações do meio dos slides. E tem muita gente que fala sobre o diário de bordo, que fala muito bem. Né? Na nossa região a gente tem, sei lá, as meninas do Gran Cor lá, a professora Rosa, que faz muitos vídeos e que fala sobre isso. A professora Renata Glória, que também, né, tem que é genial e que trata de um assunto com uma leveza, assim, que produz coisas muito legais sobre. A Ampliar Educacional tem uns vídeos também interessantes que a gente busca na internet. Alguns coletivos, né? O coletivo da Infância Zona Leste. Vários coletivos assim que têm essa pegada formativa, que discutem essas coisas né, com muita propriedade, né, com muita excelência. O professor Cristiano Alcântara, que está aí, né, a primeira indicação, né, por conta da ordem alfabética, mas que é uma indicação importantíssima, né, essa pesquisa dele de mestrado, enfim, se desdobrou aí numa carreira acadêmica bastante interessante, que tem o GECOL, o grupo colaborativo, que também tem vários vídeos na internet interessantes, né, e sempre oferece aulas abertas, enfim, bastante legais e bastante fundamentadas sobre o diário de bordo. Então, o que eu indico aí são pontos de partida, né, mas que há muita produção científica de qualidade para que vocês possam pensar no diário de bordo e continuar estudando na prática, né, nas nossas práticas educacionais. Bem, e aí, né, vocês podem dizer, Fernando, né, nós estamos no meio de uma pandemia. Tudo que nós entendíamos como comunicação, interação, foi revisto, né, à força. Então, a educação infantil entra em contato com propostas remotas que até o ano passado nós não tínhamos sonhado que isso poderia ser possível um dia. Né? E de fato, né, como eu disse no início, são tempos muito difíceis. E essas experiências que nós estamos construindo, né, ao longo de 2020, agora ao longo de 2021, são excelentes para o nosso repertório. Né? A situação não é excelente, de forma alguma, mas né, essas vivências, né, de trabalho que nós temos são importantes e são excelentes para a continuidade do nosso trabalho. Então, o ano passado, como que nós registramos, né, as nossas interações com as famílias? Né? Como que era o nosso diário de bordo lá? Quais os elementos, né, que são interessantes para esse planejamento contínuo quando a minha interação se dá com as famílias a partir das plataformas virtuais? Não é? Então, o que tinha neste diário de bordo? O que precisava ter?
né? Então, aquele meu movimento de escuta que eu antes fazia com os bebês e crianças, pode ser em relação à escuta com as famílias, as devolutivas que eles dão, as ações que nós tivemos de busca ativa para conseguir entrar em contato, né, para conseguir oferecer essas experiências ou saber o que estava acontecendo, não é? Então, o que muda um pouco o que muda muito é o contexto em que essas experiências acontecem, mas esse exercício de escrever sobre a própria prática não muda. Né? A gente continua escrevendo sobre a própria prática diariamente e com o movimento híbrido, né? Onde eu atendo uma parte lá das crianças e a outra parte, né, continuo interagindo com as famílias. Né? Então, meu diário de bordo ele continua se expandindo, né? As coisas que eu vou pesquisando, porque as mesmas experiências que eu propunha antes, né, da pandemia não são as mesmas que eu proponho agora, porque eu tenho que pensar no distanciamento físico, né, nos protocolos de saúde, em todas as outras dificuldades e preocupações que essa interação subentende. Então, vai mudar. E quando eu pesquiso coisas, quando eu leio sobre, quando eu vejo boas experiências que estão acontecendo em outros lugares, isso agrega ao meu olhar de professor pesquisador, essas coisas vão estar onde? Em qualquer lugar espalhadas, elas vão estar no meu diário de bordo. Né? Então, as propostas que eu vou fazer para as famílias, né, essa preparação que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que baixar, o que eu tenho que separar, tá lá no diário de bordo. Né, as devolutivas, enfim, indicadores que me fazem pensar quais serão os próximos passos do meu planejamento estão no diário de bordo. Né? Então, o diário de bordo ele funciona tanto para a vivência presencial, que queremos, desejamos, esperançamos que volte logo, né? Por conta do fim da pandemia, enfim, do controle disso volte em plenitude, né? Com garantia de saúde, de vida para todos. Serve, né? O diário de bordo é interessante para esse contexto e é interessante para o contexto híbrido, é interessante para o contexto remoto, né? Porque é interessante para a prática docente. Né? Então, se é potente para a prática docente, seja qual for o contexto, né, continua sendo bastante potente. Bem, é sempre uma honra, né, poder gravar material, poder estar perto de vocês, mesmo que assincronamente, né, mesmo não sabendo quando que vocês vão conseguir acessar esse material. Tem, né, deixa indicação de e-mail, tem e-mail aqui no site, né, as unidades que eu acompanho tem meu contato de telefone que está sempre aberto para a gente conversar, o e-mail, né, esse e-mail eu respondo rapidinho, então, né, quem for de outras escolas ou de outras regiões que viu pode entrar em contato, que vai ser uma alegria a gente continuar essa nossa conversa. Tá? Então, desejo que cuidem-se bem, né, e desejo que tenham bastante saúde, né, bastante equilíbrio para esses tempos e que essa nossa interação formativa seja bastante interessante para os estudos de vocês agora a partir de abril. Bom, grande abraço.